Boa noite, igreja. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vou contrariar um pouquinho, peço para que você se coloque de pé. Tem problema não, gente, vamos lá, nós estamos todos aqui com a graça do bom Deus. Eu quero que você abençoe a pessoa que está ao seu lado, que você ore por ela. Aqui é um ministro, você é um ministro, você é escolhido por Deus, para poder realmente, neste lugar, ser instrumento dele. Você é um vaso de honra. Sobre ti habita o poder do Espírito Santo. E que você abençoe essa vida. Ore por ela, aquilo que Deus ministrar no seu coração, mas principalmente para que a palavra frutifique. Encontre nesse momento uma terra preparada para a boa semente que será trazida mais uma vez a este lugar. Porque essa é a função da palavra de Deus. Você nesse momento faça essa oração, coloque-se diante de Deus, abençoe essa vida, feche os seus olhos e faça uma oração realmente abençoando e pedindo ao Senhor que esteja presente de uma forma plena e abundante na vida dessa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que estás neste lugar. O Senhor foi, mais uma vez, convocado, chamado, o teu nome foi invocado para estar em nosso meio, porque o Senhor habita em cada vida que está neste lugar. Aqueles a quem o Senhor chamou, meu Pai, antes da fundação do mundo, a pertencerem à sua família, a família da fé, estão reunidos aqui. Ó Deus, que o Senhor os tome com todo o teu poder, com a tua graça, os envolva através do seu amor, meu Pai, venha ministrar poderosamente a mente, ao coração, meu Pai, de cada vida que está aqui. O Senhor, meu Pai, é aquele a quem dirigimos o nosso culto e a nossa adoração. Ó Deus, por isso nós colocamos e rogamos, nos humilhamos diante do Senhor. Essa é a nossa função como pecadores que somos, nos tome, meu Senhor, nos lava, nos purifica e nos prepara, meu Senhor, para estar diante daquele que é santo. Santifica, meu Pai, o teu povo através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ó Deus, fala com poder e graça, meu Senhor, com toda a autoridade que existe, meu Pai, na tua palavra. Instrua-nos, meu Senhor, a fazer com que as nossas vidas sejam instrumentos verdadeiros, ó Deus, de demonstração, ó Deus, de que somos filhos, de que somos pertencentes a essa família, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor nos dirige, de que o Senhor nos protege, de que o Senhor, meu Pai, vai à nossa frente. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Traga, meu Pai, a nós todo o entendimento, a paz, meu Senhor, que nós necessitamos, que está diante do Senhor. E que essa noite seja mais uma noite, meu Senhor, de salvação, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de instrução ao seu povo, meu Pai. Que assim o seja, nós rogamos, meu Pai, desde já, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amado? Pode se sentar. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Porque esse é o lugar que o Senhor escolheu para que você esteja. Esse é o dia, essa é a hora. Eu quero chamar a nossa atenção principalmente aos sinais que nos últimos dias têm, de alguma forma, chegado até nós. Sempre que você ouve um trovão, o que está anunciando? O quê? Chuva. Não é preciso dizer, você já sabe, apenas pelo som que está anunciando chuva, não é isso? E alguns dos sinais que nós vamos acontecendo nos últimos dias em que nós temos vivido também demonstram algumas coisas que nós precisamos estar atentos, para que você não seja pego de surpresa com a sua casa aberta e a chuva, de certa forma, começar a causar algum prejuízo para você. Aquele que estava com a roupa no varal vai lá, recolhe, porque ele sabe que a chuva está chegando. Esses são sinais. E assim acontece no momento atual que nós estamos vivendo.
Creio que não está muito distante do conhecimento de vocês as crises, as guerras, rumores de guerras que estão acontecendo ao longo dessa terra. Ucrânia e Rússia, os impactos econômicos, os impactos que isso causa para toda a terra, não só no nosso país. A Covid que está mais uma vez, de certa forma, afligindo a China, e principalmente a China como o maior consumidor dessa terra. Quando ela tem um arrefecimento da sua economia, ela faz com que todas as economias também desse planeta sejam de alguma forma também abaladas. E assim por diante, outros rumores que nós temos de guerras, como a gente sabe também da própria China com Taiwan, rumores que nós vemos acontecendo sempre no Oriente Médio, dentre outras coisas, e por que não aquilo que a nossa economia já tem experimentado nos últimos tempos. Isso serve de alerta, sempre é um alerta para nós. E quando nós falamos disso, precisamos entender sobre a forma como Deus nos orienta a agirmos com relação a todas as notícias, a todas as, digamos, os rumores, a todas as coisas que de alguma forma anunciam que algo está para acontecer. E quando eu falo de crise, eu não estou falando de uma coisa que é apenas para esse tempo, e não estou falando do fim do mundo. Crises sempre aconteceram e elas são cíclicas. Você que está aqui comigo, que tem pelo menos a minha idade, eu não sei por quantas crises você já ouviu esse país passar, esse mundo passar, entre outras coisas. As crises são cíclicas. E como elas são cíclicas, a gente tem que justamente entender que, de alguma forma, devemos nos preparar para elas. Saber como atravessar essas crises. E Deus nos dá orientações, inclusive da sua própria palavra, como nós devemos ser orientados e como devemos nos comportar a elas. Para que nós possamos, de alguma forma, não ser afligidos. Então é necessário prudência da nossa parte. Sejamos prudentes, como a palavra assim nos alerta, para que nós possamos atravessar esse momento sem tanto impacto nos nossos lares, nas nossas casas, para que nós possamos ter ali o sustento que nos é necessário, para que possamos continuar investindo sempre no reino, como fazemos aqui através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração é para falar um pouco desse momento que temos atravessado e principalmente daquilo que Deus nos alerta que devemos fazer, como nos preparar para isso, como devemos nos preparar para passar por isso. Eu quero só lembrar que isso exige de nós organização e planejamento. Quem é que acredita que nosso Deus é organizado e planejador? Você é a imagem e semelhança dele. Logo, ele transmitiu a você também a capacidade de se organizar e planejar. Se não o fazemos, estamos deixando de exercer algo que ele já nos deu desde a nossa essência. Porque ele comunicou isso ao homem. Capacidade de planejar, a capacidade de se organizar. Então devemos entender o que está, de certa forma, nos impedindo, inclusive, de fazê-lo. Porque essa é uma manifestação, com certeza, do Deus vivo sobre nós, que somos imagem e semelhança. E quando eu falo sobre essa questão, vamos lembrar um pouco da criação. Vamos lembrar quando, lá em Gênesis, no capítulo 1, nós falamos da forma como Deus criou todas as coisas. Nosso Deus, ele é organizado e planejador. Primeiro ele criou o quê? A luz. No primeiro dia. Depois, no segundo dia, ele criou os céus. Separou as águas acima e abaixo do firmamento. E foi-se o segundo dia. Depois disso, ele juntou as águas abaixo dos céus, os mares, chamou o firmamento de terra, aquilo que é a parte seca, passou a produzir relva, ervas com sementes e árvores frutíferas. Parou por aqui? Ele parou para descansar? Ele foi diligente e continuou. Criou o sol, a lua, as estrelas para iluminar e servir como sinal marcando os dias, as estações dos anos. Para povoar as águas e os céus, criou os peixes, animais marinhos, rastejadores e aves. Parou por aqui? Parou para descansar? Trabalho diligente, a obra não estava completa. Criou os animais domésticos, selváticos, os répteis, e por fim criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Parou por aqui? Sim. A obra-prima da criação foi justamente o homem. E no sétimo dia diz que ele descansou. Por que eu estou fazendo questão de falar sobre isso? Sobre a forma como Deus planejou e criou todas as coisas, de uma forma planejada, organizada. Ninguém aqui constrói uma casa pelo telhado. Não havia como criar o homem e colocar o homem em que firmamento?
sem luz, sem os animais, porque os animais e até mesmo tudo aquilo que a terra produz serve justamente de alimento para o homem. Então existe uma sequência lógica e um planejamento para que todas as coisas sejam criadas e sejam executadas. Nosso Deus, desde o princípio, nos ensina justamente a sermos organizados, planejadores e entender a sequência, como devemos justamente criar ou realizar as coisas. E como eu disse, você é a essência da criação. E a partir dali diz que Deus, então, no sétimo dia, terminou toda a sua obra da criação e descansou. Houve descanso. Então, todos nós também temos que lembrar que, embora venhamos trabalhar diligentemente, há um momento que nós precisamos descansar. Isso não é uma recomendação. Isso é algo que o próprio Deus fez. E Ele, sendo Deus, sendo quem é, descansou. Então, nós precisamos desse momento também de refrigério, de gozo, de deleite, dentre outras coisas. Diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E no sétimo dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Eu creio, tá, e acho incrível analisar a história, né, de toda a Bíblia, principalmente com relação à questão da criação, e encontrar em todas as entrelinhas do que está colocado aqui o princípio e a organização de Deus, para poder ser aplicado na nossa vida, inclusive nos dias de hoje. E da mesma forma, entender que existe um propósito e lugar bem definidos para cada coisa no universo. E enquanto essa organização for mantida, tudo vai funcionar perfeitamente bem. Se nós formos organizados, planejadores, soubermos como executar, as coisas vão funcionar e darão certo. Fazer certo, faz certo que dá certo. Começar certo, para terminar certo. Sempre deve ser assim. E falando um pouco sobre essa questão, eu quero fazer um paralelo com uma história que é uma fábula, que eu creio que muitos aqui ouviram na infância, podem ter contado para filhos, para sobrinhos e tudo mais. Quem conhece a fábula aqui da cigarra e da formiga? Conhecem? Então vamos lá, vamos contar essa historinha bem rápida. Dizem que na floresta ali estava a cigarra a cantarolar dia após dia, e as formigas estavam ali diligentemente trabalhando, justamente juntando o seu alimento, dia e noite, porque era anunciado que viria uma estação chamada inverno. Leia-se inverno, crise. Vamos passar por uma estação de inverno. O inverno anuncia o quê? Escassez, não é isso? Principalmente nos lugares onde há gelo e tudo mais, é um momento em que falta. As formigas, então, demonstravam naquele momento ser prudentes, estavam o quê? Juntando alimento diligentemente. E a cigarra continuava, dia após dia, cantarolando. Chegado, então, o momento, de certa forma, quando essa estação chegou, o que aconteceu? As formigas foram para dentro do formigueiro e começaram a partir dali, depois de um trabalho diligente, assim como Deus fez, de um trabalho que foi ininterrupto, não parando para descansar. No momento devido, elas pararam para descansar, pararam depois para poder usufruir de todo o trabalho, do deleite, daquilo que elas haviam diligentemente feito com o seu trabalho. E o que aconteceu com a cigarra? Ela foi bater à porta das formigas. Pedindo o quê? Olha, por favor, me dê alimento, porque eu não tenho o que comer. Falou, mas o que você fez durante todo o inverno? Ela disse, durante todo o verão, ou durante toda a estação que antecedia o inverno, eu fiquei sempre cantando. Eu falei, então, pois agora dance. A fábula não diz que as formigas não atenderam à necessidade, mas ela traz justamente um princípio, de que o trabalho diligente, ele traz recompensa. De que os cuidados que nós temos que ter com relação justamente à forma como Deus age, e como Ele nos ensina, inclusive, que nós vamos ler aqui em Provérbios depois, como a formiga age. E Ele justamente nos instrui a olharmos para as formigas, a sermos sábios, a entender, inclusive, esses sinais. E é por isso que eu vim justamente conversar com a igreja, porque é um papel justamente aqui da liderança falar sobre o que nos espera. Eu não sei como vai ser esse inverno. Eu não sei qual vai ser, quão rigoroso será o inverno, mas eu tenho que me preparar para ele. Porque é anunciado o inverno. Eu não sei se você tem acompanhado nos últimos dias quantos casos de demissões de empresas no Brasil e no mundo. Milhares de pessoas.
As empresas estão se preparando justamente, pois, para esse inverno ou para passar por um momento de crise, um momento de desaceleração econômica mundial. E isso sim traz para nós um momento de refletirmos e nos planejarmos para que nós possamos passar por esse inverno sem tantas intempéries. No nosso lar, na nossa família, na nossa casa, nas nossas provisões, dentre outras coisas. É necessário falarmos sobre isso, porque a Bíblia nos fala sobre isso. E às vezes achamos que não, que Deus não tem nada com isso. Pois a Bíblia, se ele é o nosso manual de regra e de fé, ela também nos ensina justamente como devemos nos portar diante disso, dessas crises, e como devemos planejar e principalmente agir antecipando movimentos. Essa é a grande verdade. Quero que você me acompanhe, por favor, pode colocar o texto, que está em Provérbios 6, onde nós faremos a leitura dos versos 6 a 9. Provérbios 6, versículos de 6 a 9. Assim está escrito: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Olha, não estou chamando ninguém aqui de preguiçoso. De forma alguma, mas a Bíblia, em alguns aspectos, justamente alerta-nos. Porque a preguiça pode sim nos pegar de surpresa. E não sermos diligentes. Por isso eu perguntei, quantas vezes até o sexto dia Deus parou? Quantas? Nenhuma. Nenhuma. Até concluir o seu trabalho diligente. Até que ele tivesse condições a partir dali justamente de ter concluído a sua obra e a partir dali usufruir do descanso e do deleite. Quero anunciar e lembrá-los, na verdade anunciar, mas fazê-los trazer à memória uma crise que abateu o Egito. Estava lá alguém levado por Deus àquela terra, ainda jovem, chamado José. Quando Deus revelou a José que haveria momentos justamente de bonança, de bastante fartura, e depois, na sequência, um momento em que haveria uma crise, e justamente a partir dali fome na terra, como ele agiu? Com prudência, planejando justamente para que ele pudesse, a partir dali então, trazer aos celeiros e fazer com que a partir dali pudesse ter alimento suficiente para passar pela crise. É um contexto diferente. E eu quero trazer na memória aqui, por exemplo, do que aconteceu com Abraão, quando ele subia justamente com seu filho para sacrificar, ele falava, Deus proverá. Há momentos que você não pode, de forma nenhuma, jogar a responsabilidade sobre Deus. Porque Deus te deu capacidade, te deu condições justamente de fazer o mesmo que José fez. Trabalhar de forma planejada, organizada, e saber justamente juntar para os momentos em que você pode ser exigido. Inclusive, não só para sustentar a sua casa, mas a casa de alguém que pode faltar. E por isso, nos traz justamente aqui, nesse dia, nesse momento, condições de refletir sobre os sinais que estão sendo anunciados nos últimos dias. Para que sejamos prudentes, para que sejamos sábios, como está escrito aqui. Seja sábio, no versículo 6. Seja sábio. O que é sabedoria? Senão o conhecimento que é dado a você, aplicado, prático no dia a dia. E é o que Deus nos ensina, justamente, então sejam sábios, com o conhecimento que vocês detêm, com aquilo que a palavra tem revelado, pois pratiquem, e a partir dali haverá justamente um momento em que você vai descansar e deleitar. E não só isso, você não vai mendigar o pão, mas você vai poder dividir com aquele que não tem, que também é função da igreja. Porque as pessoas vão procurar a igreja. Onde você acha que eles vão encontrar justamente guarida e apoio, entre outras coisas? Se não, na casa do Senhor. Então é necessário que eu e você sejamos prudentes, entendamos isso. E quando eu falo acerca justamente das formigas, eu quero que hoje nós venhamos entender com a sociedade mais bem organizada da terra. Sabe qual é? Das formigas. Você acha que foi à toa que foi registrado em Provérbios? Que não temos nada para aprender com ela? Se não fosse, não estaria no livro sagrado que é a Bíblia.
Se não fosse, Deus não teria registrado e dado a nós orientações para que fôssemos sábios e justamente aprendêssemos com aquela que é uma sociedade organizada. Por isso eu quero falar com você justamente, ainda no versículo 6, quando ele fala, né? Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ele fala justamente sobre a questão para que você observe a formiga. Quando você observa a formiga, o que você vê? Trabalho árduo, organizado, diligente, seguem praticamente ali, sem, como falou, não tem general, não tem comando, não tem chefe, não tem nada, e ela trabalha arduamente, diligentemente, todos os dias, sem descanso, até o momento em que ela vai se deleitar. Mostra o agir e o mover delas. Elas não esperam, elas não aguardam, elas agem. A partir dali, então, elas sabem o que tem que ser feito e não esperam, executam, realizam. Porque já sabe o que está sendo anunciado. Como ela sabe que vem o inverno, então ela vai preparar justamente o seu alimento, preparar justamente para que haja ali, dentro do lar dela, fartura e possa passar pelos momentos de dificuldade. É isso que Deus está falando. Com aqueles que de alguma forma não agem prudentemente e que são chamados aqui de alguma forma como preguiçosos. Porque estão aguardando o quê? Se anunciado o inverno, como a cigarra, esperar o tempo passar, não podemos de forma nenhuma permitir isso. Então, como ele coloca justamente a ação que nós vemos também na criação, uma a uma, todas as etapas e tarefas propostas dentro do checklist de Deus que ele tinha que fazer, desde a criação do luz até a obra-prima que era a criação do homem, ele foi executando cada uma delas, sem parar. Trabalhou de maneira consistente e disciplinada, até finalizar todo o projeto. Todo o projeto. Eu quero lembrar a você, e vou trazer aqui à memória algumas coisas ligadas à minha própria vida. E não sei como você pode ter vivido isso ao longo da sua. Mas quando eu comecei a namorar e comecei a falar sobre casamento, eu não falei, vou me casar e pronto, acabou, e simplesmente fui lá e me casei. Eu comecei a planejar. Tenho condições de? Vou morar onde? Vou fazer festa ou não? Tenho condições disso ou não? Vou mobiliar a minha casa ou não? Vamos verificar se vamos sim ou não, dentre outras coisas. Comecei a planejar e comecei principalmente a agir em direção a. E eu não me surpreendo, já vi muitas pessoas que simplesmente falam, começam a executar, mas não sabem principalmente se conseguem realizar aquilo que estão dizendo que vão fazer. Isso não é sábio. Isso não é sábio. Então, nós precisamos entender que é necessário, sim, agir, é necessário tomar atitudes, justamente ir em busca justamente daquilo que você deseja dentro do seu projeto. Qual é o seu projeto? Deus tinha um projeto e executou seu projeto à risca. Qual é o seu projeto? Você tem ele descrito? Você tem data para realizar esse projeto? Você consegue avaliar os avanços que você tem do projeto, como Deus foi registrando os avanços a cada dia, quando Ele criou a luz, quando Ele criou o firmamento, quando Ele criou a terra, separou o mar e a terra, Ele foi registrando. Você planeja e começa a ver se você está justamente executando, está na direção correta e consegue entender se o tempo necessário, o tempo que você tem é suficiente, melhor direi, para você executar tudo aquilo que você precisa fazer. É um grande alerta para nós, do próprio Deus. Porque, como eu disse, o inverno se aproxima. Como é que nós estamos nos preparando para ele? Amados, pasmem, mas é uma notícia dessa semana. 79,3% dos brasileiros estão endividados. Estatística dessa semana. Você pode pegar no Valor Econômico, você pode pegar na Serasa, onde você quiser. Sabe o que significa isso? As pessoas não estão conseguindo honrar os seus compromissos. Sabe o que significa isso? Um problema sério, inclusive depois para manter justamente a sua casa em paz, saudável, diligente, para passar por esse momento de inverno que está se aproximando. É preocupante. Não posso deixar de falar sobre isso com a igreja. Não posso deixar de alertar a igreja sobre esse momento. Para que você possa, de alguma forma, rever e principalmente antever os problemas e se preparar para passar por isso. Nenhum de nós pode consumir toda a semente.
Qualquer um que vai justamente a partir dali plantar, o que ele faz? Ele planta, ele traz para o seu sustento, reserva, e parte disso ele reserva para plantar, para poder justamente buscar novamente o sustento. Quando alguém, através de todos os seus ganhos, gasta tudo que tem, ou até vai além daquilo que gasta, ele gastou não só a sua semente, mas também ficou devendo para alguém. É um cuidado especial que nós temos que ter com a nossa casa, a responsabilidade que paira sobre nós, e principalmente o cuidado com tudo aquilo que estamos vivendo e iremos viver no futuro. É necessário ter um planejamento, é necessário ter organização. E eu tenho visto já, nos últimos dias, muitas pessoas desesperadas, já antes mesmo do inverno chegar. E por isso eu fiz questão justamente, quando Deus incomodou meu coração, de trazer um alerta à igreja e trazer justamente a consciência como nós devemos nos comportar. Porque ainda há tempo de rever algumas coisas e nos prepararmos justamente para esse momento. E quando falamos sobre isso, vou trazer para vocês alguns textos onde a palavra justamente nos exorta e nos fala a respeito disso. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Em Isaías, no capítulo 40, nos versos 29 a 31, está escrito: Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por que eu fiz questão de trazer esse texto? Como eu disse, o trabalho de Deus foi diligente, ele não parou, não descansou até concluir a sua obra. E em Isaías, justamente ele fala que se você está cansado, Deus vai renovar as suas forças. Você crê nisso? Amém? Nele você vai renovar as suas forças. Ele é o lugar de refrigério, o lugar, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É nele que justamente nós nos fortalecemos. E se você nesses últimos dias tem estado cansado, que você possa buscar em Deus, colocar diante de Deus, se humilhar diante de Deus para que Ele restabeleça as suas forças, a sua coragem, a sua vontade, a sua capacidade de realizar. Porque como Deus, você é a imagem e semelhança, é também realizador. E você tem condições justamente de rever algumas coisas e melhorar justamente esse ambiente no qual pode se mergulhar daqui a pouco diante dessa crise. Então entenda isso. O seu Deus está chamando justamente para que você possa refletir e a partir daqui entender a melhor forma de se preparar para isso. Cuide. E principalmente, se necessário, levante a mão e peça ajuda. Não tenha orgulho. Porque o orgulho é justamente o que pode fazer muitas vezes com que muitas pessoas mergulhem num abismo. Não seja orgulhoso. Se você tem dificuldade, se você precisa de ajuda, de orientação, faça isso o quanto antes. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar alguém disposto a ajudar, a orientar e ajudar você justamente a trilhar esse caminho. Em seguida eu quero justamente falar um pouquinho sobre, ainda dentro das lições que nós temos sobre propósito. Propósito. Deus tinha um propósito na mente dele, plenamente definido, que era trazer ordem ao caos, porque nada havia, e criar um mundo que pudesse ser habitado. Um mundo que justamente naquele momento não existia, mas que com o seu trabalho árduo ele faria existir. Ele sabia justamente qual era o propósito, o fim que ele queria dar para todo aquele objeto da criação. Da mesma forma, você precisa entender, ao começar um plano, a ter um projeto, ao entender justamente o que está sendo anunciado, qual é o propósito. E nós, muitas vezes, temos que entender que precisamos deixar de viver o deleite para poder justamente, a partir daqui, criar as reservas que são necessárias para o nosso futuro. É uma questão de tempo, mas é necessário que nós venhamos, nesse momento, repensar e entender aquilo que está por vir. O trabalho faz parte do propósito da humanidade desde a criação. E quando nós falamos disso, às vezes as pessoas falam que o trabalho, na verdade, foi uma obra em que Deus, de certa forma, colocou como maldição sobre a vida do homem. Quem diz isso precisa voltar justamente um pouquinho e entender que, na verdade, desde o princípio, o trabalho sempre foi colocado como Deus, como algo que era um propósito para a vida do homem. Nunca foi, de forma nenhuma, algo que fosse colocado como maldição. Assim está escrito em Eclesiastes: o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Em Efésios, em Tessalonicenses, do capítulo 4, no verso 11 a 12 está escrito: esforça-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem
decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses dizendo, a fim de que andem decentemente e aos olhos dos que são de fora não dependam de ninguém. A palavra diz que os filhos de Deus não vão mendigar o pão. Mas ele pede justamente para que nós sejamos diligentes. Para que nós possamos justamente entender e a partir daqui aplicar todo o conhecimento que Deus tem dado a nós com o anúncio das coisas que vêm no porvir. E não podemos dizer que não fomos alertados, que não fomos de alguma forma instruídos por Deus a realizar isso. Porque é algo que está sendo a todo instante trazido a nós. E quando eu falo sobre essa questão da forma como Deus agiu com o trabalho nas nossas vidas, quero trazer um texto que está no Salmo 104, nos versos 19 a 23, e que diz, ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quando deve se pôr, traz trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Preste atenção. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. O trabalho sempre foi algo que desde o princípio Deus tinha colocado como essencial para as nossas vidas. E um trabalho diligente, que é o que nós vamos fazer nesse momento, é justamente para entender como nós iremos nos preparar para crises que estão vindo e a forma como nós iremos, de alguma forma, também ser bênção na vida das pessoas através do nosso próprio trabalho. De um trabalho diligente, de um trabalho árduo que Deus tem trazido a nós. Mas, por último, porém não menos importante, quando eu falo acerca disso, eu quero falar um pouco sobre a questão do planejamento. Nosso Deus, desde o princípio, Ele fez um planejamento para a execução da criação. Ele fez um projeto detalhado, organizado, de todos os processos. Antes de preencher a terra, os céus e os mares com toda sorte de seres viventes, ele precisava criar um ambiente adequado. Como eu disse, não tinha como pegar e colocar o homem simplesmente num universo que não existia. Ele reuniu todas as condições necessárias para a sobrevivência de cada espécie. E nós devemos justamente entender quais são as condições necessárias que nós precisamos para sobreviver ao que pode vir pela frente, ao inverno que está chegando. Quais são as condições necessárias? Como as formigas assim o fazem, como está escrito no capítulo 8, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Prudência, cuidado, discernimento, para que justamente através dessa diligência nós possamos entender que a instrução que Deus nos deu é para que nós venhamos aprender, como eu disse, com essa sociedade das formigas que, como eu disse, elas se preparam diligentemente e a partir dali conseguem passar por esses momentos difíceis sem nada, sem que tenha um chefe, sem que tenha um supervisor, sem que tenha nenhum governante cobrando delas que elas venham fazer aquilo. Eu sei que você entende a sua responsabilidade, pai, mãe que está nesse lugar. Eu sei que você, inclusive também que está aqui, que às vezes não tem filhos, compreende também a sua responsabilidade com o seu cônjuge, com a pessoa que está ao seu lado. E eu não quero amedrontar você, mas eu preciso alertá-lo acerca disso. Porque esse é um papel da igreja. A igreja não está fora da sociedade. A igreja, na verdade, ela é um recorte da sociedade. E você todos os dias justamente sai daqui para buscar, justamente através do seu trabalho, o sustento, dentre outras coisas. E é necessário, justamente com o conhecimento e as coisas que têm vindo à tona, alertar e trazer à nossa consciência a capacidade que nós temos justamente de antecipar esses movimentos. É como um jogo de tabuleiro ou um jogo de xadrez. Você nunca sabe qual vai ser o movimento do seu adversário, mas a partir do movimento você tem que tomar uma decisão e justamente a partir dali mover as peças. Então você tem que se preparar, você tem que ter estratégias para isso. Você não pode simplesmente aguardar as coisas acontecerem e, como eu disse, em algum momento levantar as mãos para o céu e falar, Deus proverá. Deus te deu o alerta, como eu disse, como José o fez, sabendo que viria uma crise, se preparou e se antecipou. E nós temos que, de alguma forma, entender isso. E o planejamento, como eu disse, ele traz justamente condições de vivermos, ou melhor direi, de fazer com que nós venhamos superar essas crises de uma forma menos complexa.
Em Provérbios, no capítulo 21, no verso 5, está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não é sair também de qualquer jeito fazendo as coisas, mas justamente, como eu disse, Deus desde o princípio, Ele criou uma ordem, um cronograma lógico para fazer as coisas. Da mesma forma você precisa fazê-lo. Como é que você cuida das suas finanças? Como é que você está justamente nesse momento levando a vida em relação àquilo que você tem adquirido, o que é necessário, o que é nesse momento necessário, ou aquilo que vai além da sua necessidade, para que você seja prudente. Novamente falando um pouco sobre essa questão do planejamento, e eu disse à luz daquilo que eu vivi na minha vida. De novo pegando a questão do meu casamento. Quando eu me casei com a Andréia, nós compramos um apartamento. E um apartamento que era financiado em 20 anos. Meu planejamento era pagar em 3. Então, naquele momento, eu abri mão de viver muitas coisas. De mobiliar meu apartamento, de viajar, de fazer inclusive algumas coisas que talvez naquele momento, como recém-casado, eu poderia fazer para usufruir. Mas em 3 anos eu quitei meu apartamento. Porque eu tinha um propósito. Porque eu agi, porque eu planejei e fui disciplinado na execução do plano. Qual o maior problema que nós vivemos, principalmente na nossa cultura latina? Nós somos muito indisciplinados. Olha para você, quantas coisas que você começou na sua vida e não concluiu. Um curso A, um curso B. Nós somos indisciplinados. Às vezes colocamos no papel, mas nós não executamos. Ou começamos e não terminamos. Muitos dizem que nós somos bons de iniciativa e péssimos de acabativa. Não sei se você já ouviu isso. E nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos cuidar justamente daquilo que cabe a nós realizar. Por isso que eu trouxe aqui a questão de Deus mostrando desde o princípio. Ele sabia que precisava ser executado e foi até o fim. Se você olha justamente a questão das formigas da mesma forma, elas não descansam enquanto não concluem aquilo que precisa ser realizado. Olhe para a sua casa, o que você precisa realizar. Olhe para as suas finanças, como você deve justamente nesse momento cuidar para que você possa ser diligente e cuidar com responsabilidade daquilo que você vai justamente viver nos próximos tempos e principalmente se preparar para isso. Não podemos de forma nenhuma ser, nesse momento, negligentes. A negligência cobra um preço muito alto. A negligência pode justamente fazer com que nós venhamos, de alguma forma, como foi colocado por Paulo, não honrar a Deus, justamente ao passar por dificuldades, sendo alertados e sendo instruídos justamente a antecipar os movimentos que vêm pela frente. Em Lucas, no capítulo 14, está escrito: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Planejamento, cuidado, execução diligente. São alertas que a Bíblia traz para nós. Então, justamente, reavalie, pense, entenda, calcule, antes de fazer qualquer coisa, antes de dar qualquer passo. Porque uma vez que você se comprometa com alguma coisa, pode ser que esse compromisso traga para você, de certa forma, algo que vai ser muito doloroso. Tome cuidado com os próximos dias, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, diante daquilo que tem sido anunciado. É um alerta para nós. É um alerta para nós. Não quer dizer que você não vai concluir coisas que você terminou, mas muito cuidado com novos compromissos que você possa assumir. Como eu disse, os sinais têm mostrado isso. A forma como tem ocorrido nos últimos dias demissões, como temos visto justamente a economia arrefecendo, como temos visto justamente um cenário econômico mundial que anuncia justamente pode dizer, um encolhimento, de certa forma, de toda a demanda mundial por produtos e serviços, pode trazer um cenário de crise, sim. E um cenário de crise que pode durar entre 6 meses e 1 ano e meio. Não sabemos como. Nem a intensidade de acordo com cada economia. Só sabemos que ela virá. E por isso é necessário justamente esse alerta e esse cuidado. E como eu disse, dentro da igreja não é diferente. É necessário alertar e trazer isso.
Nossa, marido, mas o cenário parece ser muito crítico, mas deixa eu dizer. O cenário era crítico também naquele momento em que José, como eu disse para vocês, ele começou diligentemente a trabalhar e colocar todo o reino do Egito para poder justamente ali se preparar para o momento de crise. E quando a crise veio, José estava com problema? Ele teve problema, sim ou não? Não. O mundo inteiro procurou o Egito justamente para comprar alimento, e ali no Egito, inclusive, ele fez com que ele ficasse ainda mais próspero. Que era o único lugar onde havia justamente ali prosperidade. Os alertas que Deus traz para nós não é para que nós sejamos envergonhados, meu povo. É para que você seja honrado. E para que você honre o nome dele através da sua vida. Porque na sua casa, na sua despensa, no seu celeiro haverá fartura. Na sua casa, Deus vai justamente fazer o que? Abundar. Assim como Jesus Cristo fez no momento em que ele ali pegando 5 pães e 2 peixes, fez com que houvesse ali o que? Fartura, abundância e sobra. O Deus Todo-Poderoso pode fazer isso, mas para isso é necessário que nós tenhamos as nossas reservas. Para que nós venhamos entender a nossa responsabilidade. Foi o que aconteceu, ser prudente como José foi. Ser prudente, como aqui nós somos alertados, aqui através justamente dessa sociedade que eu trouxe, que são as formigas, que trabalham diligentemente, que estocam e a partir dali usufruem. Porque foi o que aconteceu com José a partir dali. O Egito passou a usufruir do seu trabalho diligente. Porque no momento devido, quando essa crise vem, você vai descansar em Deus. E vai desfrutar daquilo que Deus concedeu a você através da sabedoria, do trabalho diligente, de atender justamente as recomendações que ele trouxe. A gente fala de recompensa. Que é justamente quando Deus terminou tudo aquilo, tudo que ele tinha feito com o seu trabalho, diz que ele descansou. E esse descanso só pode vir justamente nesse momento. Então, eu quero trazer à nossa memória justamente algo que é importante para ser compartilhado a respeito disso. De que o trabalho árduo, ele é recompensado. De que sermos diligentes e principalmente estarmos atentos aos movimentos, a tudo aquilo que acontece, como aconteceu ali com José, dentre outras coisas, traz as suas recompensas. Apenas José, não. Poderia citar Noé, quando Deus alertou de algo que viria, que ninguém nunca mais já havia ouvido falar, que chamava-se chuva, falava-se dilúvio. O que é isso? E ele foi diligente, ele atendeu à voz de Deus. E foi a única família que se salvou. A única. Então, se Deus nos traz esse alerta, se Deus nos dá justamente condições de fazermos isso, temos que ser gratos, assim como aconteceu com a família de Noé. De sermos prudentes, de entender realmente a recomendação que Ele nos dá, para passarmos por momentos difíceis, momentos de crise, pelo inverno que é anunciado. E não sejamos, como eu disse para vocês, negligentes com os sinais. Não sejamos negligentes com a recomendação e orientação que Deus nos dá, como igreja, como povo, para que nós possamos honrá-lo. Como eu disse, para que a sua casa seja encontrada como um lugar onde as pessoas vão bater e vão encontrar, inclusive, guarida e alimento. Você será, com certeza, alguém que irá honrar ao nome de Deus, porque, como eu disse, na sua casa haverá fartura. O seu celeiro estará cheio, abastado e pronto justamente para ajudar as pessoas a verem a mão de Deus, o poder de Deus e a graça da igreja sendo manifesta através disso. Somos convidados, igreja, a passar por esse momento, não chorando, mas dando glórias a Deus. Honrando ao Senhor, alegrando, celebrando, porque Ele nos ajudará justamente a passar por isso, cada vez mais, honrando a Ele, e principalmente vivendo aquilo que Ele nos dá, como algo que é uma herança nossa, para não passarmos de dificuldades, mas ter justamente abundância nessa terra. Quero concluir com você, amado, dizendo o seguinte: ao olhar justamente para essa sociedade que eu disse para vocês, que é a das formigas, a gente entende que ele é um centro de excelência de formação. Porque o trabalho diligente que ali é executado por eles leva justamente a fazer com que a partir dali eles venham colher bons frutos. E principalmente abundância e fartura. E não fazer com que, de certa forma, dentro da sua casa, dentro da sua família, eles venham de alguma forma passar por necessidade. Seja prudente como as formigas, como José no Egito, como Noé, como tantos outros exemplos na Bíblia que nós vemos quando Deus justamente orientou a justamente antecipar esses movimentos e entender como passar pelas crises. Do alerta que Deus nos dá e principalmente do cuidado que você tem que ter, com planejamento, com muita prudência,
com a execução correta, não parando no meio do caminho, mas executando diligentemente aquilo que você precisa realizar. E mais do que isso, amado, não desperdice. Cuidado com o desperdício. Nós vivemos muito, e temos que ensinar muito, inclusive aos nossos filhos, com relação ao desperdício. Porque aquilo que você está desperdiçando pode servir justamente para alimentar a boca de alguém que passa fome. É alguém que você poderia alimentar. É alguém que você poderia honrar a Deus através do seu ato, através justamente de acolher aquele que é o necessitado. E nos momentos de crise, nós temos que justamente entender que é necessário ter diligência para não haver desperdício, porque isso pode nos faltar, inclusive. Então, eu quero, mais uma vez, também dizer a você, que isso não quer dizer que nós venhamos ter que acolher sempre o preguiçoso, como a própria Bíblia coloca aqui, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Nós devemos sim acolher e principalmente ajudar as pessoas que necessitam, mas devemos também ensiná-las, de que elas precisam também ter ações, planejamento e ir em busca. Eu não posso simplesmente dar um peixe todos os dias, eu tenho que ensinar a pescar. Eu conheço justamente um provérbio que diz: dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e você o alimentará para o resto da vida. Vou repetir se você não entendeu. Dê um peixe a um homem e você vai alimentá-lo por um dia. Ensine-o a pescar e você o alimentará por toda a sua vida. É justamente isso. Temos que ensinar, temos que falar, temos que repetir, e se necessário, inclusive, andar junto, mas fazer com que essas pessoas também tenham essa disposição de ir em busca, de batalhar e de arduamente trabalhar, como a Bíblia assim recomenda. E a partir daqui, do momento em que você justamente conseguir oferir isso, não só você e essas pessoas que nós iremos instruí-las, você vai poder desfrutar e descansar. Desfrutar de uma vida ao lado da mulher que você ama, desfrutar da vida com os seus filhos, desfrutar da bonança do seu celeiro, daquilo que Deus concedeu a você. E mais do que isso, como eu disse, ser instrumento de Deus para abençoar as vidas daqueles que de alguma forma podem em algum momento necessitar. E assim você honrará a Deus. Você justamente estará a partir dali demonstrando, através do seu ato, aquele que habita em você, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para poder justamente acolher ao próximo e demonstrar o nosso amor por ele. Seja prudente, seja principalmente cuidadoso com relação a isso. Não ignore os sinais e principalmente haja, planeje, execute, porque você não tem nada a perder ao fazer isso. Pelo contrário, você vai justamente a partir dali ser extremamente abençoado e principalmente honrar a Deus através da sua vida. Curva a sua fronte, quero orar por você nesse momento. Ó Deus, o Senhor é digno de honra, de glória e de adoração. O Senhor está neste lugar, meu Pai, e acolhe a cada vida, a cada filho que está aqui. Conhece as suas necessidades. Conhece, meu Pai, tudo aquilo que aflige a sua mente e o seu coração. Ó Deus, o Senhor nos sustentou até aqui. E o seu desejo é que nós venhamos, meu Senhor, continuar diligentemente, ó Deus, sendo prudentes, cuidando dos nossos lares, dos nossos afazeres, e com o nosso trabalho, meu Pai, trazer o sustento para os nossos lares. Ó Deus, nos dias que são anunciados, sabemos que podemos passar por situações adversas, crises, ó Deus, guerras, rumores de guerras, dentre outras coisas. E é necessário que o seu povo, meu Pai, haja com prudência, com diligência, aprendendo com o Senhor, meu Pai, desde a criação, aprendendo, meu Senhor, com todas as recomendações que o Senhor nos dá através da tua palavra, ó Deus, com as formigas, ó Deus, como falamos de José no Egito, como ele foi prudente, a partir dali, meu Pai, trouxe fartura, bonança, ó Deus, aquele lugar em que foi procurado justamente por todas as nações para poder buscar o alimento no momento em que houve fome nessa terra. Ó Deus, que a igreja seja um lugar, meu Senhor, que esteja farta. Que os lares aqui representados, meu Pai, possam também ser celeiros, meu Senhor, abastados, cheios, meu Senhor. Ó Deus, que possamos passar por isso, dando glórias, louvor e adoração ao Senhor, porque o Senhor assim nos alerta e nos faz, meu Pai, agir diligentemente e prudentemente. Ó Deus, que possamos ser instrumentos do Senhor para, inclusive, abençoar as vidas que de alguma forma possam, meu Pai,
em algum momento, necessitar de ajuda, de apoio, que a igreja seja esse lugar, que o teu nome seja celebrado e venhamos demonstrar, meu Pai, o poder, a graça e principalmente a manifestação do Senhor sobre a vida dos seus filhos nessa terra. Ó Deus, por serem justamente um povo, meu Pai, que ouve a sua voz, que atende, meu Pai, principalmente a sua recomendação e que diligentemente, meu Pai, trabalha dia após dia, ó Deus, para fazer com que aquilo que o Senhor nos ensinou seja realmente transformado em sabedoria. Cuida de cada casa, de cada lar neste lugar, meu Pai, livra-os do mal e ajuda-nos, meu Senhor, diante do Senhor, a cada vez mais estar atentos à sua voz, atentos, meu Senhor, ao seu cuidado. Fortalece-nos, pois, meu Senhor, para este momento que iremos atravessar, porque precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo.